E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Bom, eu quero gravar um vídeo hoje falando sobre a numerologia. Bom, quero salientar aqui logo de cara para vocês que eu não sou contra de forma alguma, em hipótese alguma, aos mistérios de Deus no tocante a números, tá? Bem, Deus sempre falou por meio de números, Deus sempre falou por meio de nomes, Deus sempre falou por meio dos seus símbolos, por meio das suas alegorias. Isso para mim está claríssimo na Bíblia. Você vê isso desde Gênesis até ao Apocalipse, Deus falando por intermédio dos números. Isto é tão real que Deus ele fala por meio dos números que nós vemos o povo de Israel, os judeus, tendo também a Cabala, que é esse jogo de números, onde Deus ele fala por intermédio de códigos. Tem até um livro que é o Código da Bíblia, que é onde Deus fala por meio de números ali, de coisas escondidas dentro das letras hebraicas. Então, Deus ele usa sim os números, você vê em Apocalipse o tempo inteiro as medidas, os 144 mil, Deus ele utilizando dos números para poder mostrar os seus mistérios. Deus ele trabalha dessa forma, então não tem como chegar aqui e dizer que Deus não trabalha assim. Agora, qual é o problema da questão numérica? É que você pode sair do polo da onde eu sempre estou trabalhando, que é o equilíbrio, e partir para o fanatismo, aonde entra a numerologia, os numerólogos, aonde você entra no misticismo. Este é o problema. Quando você sai da revelação, porque os números, eles são muito chamativos. Os números, ele tem a tendência de fazer com que a pessoa ela se torne quase que um praticante de mistérios. Você sabe o que é um culto de mistérios? Um culto de mistérios é onde se cultua o oculto, aonde se cultua aquilo que não está claramente em luz para as pessoas. Exemplo, um culto de mistérios, zodíaco. Você sabia que Deus ele fala por intermédio das constelações? Deus ele fala. Deus ele usa a estrela, por exemplo, a estrela de Belém, para indicar o nascimento. Eu não estou dizendo que eu acredito no zodíaco, aí é que está o equilíbrio. Não é que eu acredito no zodíaco, mas Deus ele fala pelas constelações. Você vê isso lá em Amós, você vê isso em Jó, ele falando da constelação de Órion, ele falando das constelações dos 7 estrelas, que é a Pleiades, que é para nós observarmos ali. Mas observar em que sentido? É para observar mostrando que Deus ele está utilizando as estrelas para determinar o meu futuro? Claro que não. É para eu consultar as estrelas? Claro que não. Mas o culto de mistério, se a pessoa não vigiar, ela acaba se tornando um segundo braço interpretativo da vontade de Deus. E é este cuidado que a gente tem que ter. Porque o culto de mistério, ele é muito chamativo. Não é à toa que você vê o povo de Israel sedento de querer consultar os mortos, sedento de querer consultar estrelas, sedento de querer consultar com hipnotisas, sedento de querer consultar as cartas, quiromancia. Então, isso tudo Deus levantou profetas para poder fazer o quê? Repreender o povo de Israel, porque Deus ele fala assim por meio dos números. Mas se a pessoa não vigiar, ela acaba fazendo do número o seu ponto de instrumento de interpretação. E aí começa a caçada ao número. E aí começa a caçada, né, incansável pelos mistérios. E a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Porque Deus ele não vai falando tudo de uma vez só para uma pessoa. Ao meu ver, gente, é impossível toda semana alguém ter uma revelação. Isso não tá certo, né? Por exemplo, o que eu vou falar hoje aqui não é uma revelação
que eu tive agora. O que eu vou falar aqui para vocês é algo que eu já tinha estudado há anos, mas eu espero o tempo certo para poder falar. Há 4 meses atrás eu postei, eu vou mostrar para vocês aqui, para você ler junto comigo, um texto que é de Irineu de Leão. Você só fala de Irineu de Leão, não é porque ele é um camarada que eu considero mais completo, que ele ataca tudo aquilo que a gente está vendo de apostasia hoje. E olha o que ele vai dizer no seu livro. Eu coloquei esse texto aqui lá na minha comunidade, ali na aba comunidade do YouTube. Eu coloquei esse texto há 4 meses atrás e algumas pessoas leram o texto, né? Teve gente que falou que não entendeu e eu coloquei lá, respondi para essa pessoa que no tempo certo eu iria explicar esse texto. Por que é no tempo certo? Porque se eu falasse sobre isso há 4 meses atrás, pode ser que ficaria no ar. Hoje já é o tempo propício para isso. Hoje já é o tempo propício. Porque ficou muito clara a questão dos numerólogos querer, através dos números, datar a vinda de Jesus, aproximar a vinda de Jesus, né? E por aí vai. Então, olha que isto não é novidade nenhuma. No ano 185 depois de Cristo, já havia pessoas com esse cunho interpretativo de querer, por intermédio dos números, achar equivalência para as suas doutrinas. Olha o que ele vai dizer. Que dizer de um homem que, experimentando o orgulho, por causa deste esforço, ele está criticando os gnósticos, tá? Que os gnósticos, eles usavam da falsa sabedoria para tentar explicar os éons, né, os mistérios de Deus. Ao ouvir o Senhor dizer que os cabelos de vossa cabeça estão todos contados, quisesse, na sua curiosidade, saber o número dos cabelos de cada cabeça e o motivo pelo qual alguém tem tantos e outros menos, porque nem todos têm o mesmo número e se encontram milhares de números diferentes. Porque alguém tem a cabeça maior e outro menor, um os tem densos e outros ralos, e outro quase nenhum. E se, pensando ter encontrado este número, quisesse usá-lo como prova de um sistema que por acaso tivesse inventado, então a pessoa chega, descobre o número de cabelo que ela tem 1.500.000 números de cabelo, o outro tem 600 cabelos ali, está quase careca. Então significa que os cabelos, né, de outros, né, porque Deus tem um propósito maior, outro tem um propósito menor. Aí você vê uma pessoa com cabelo loiro, outra pessoa com cabelo crespo, outra pessoa com cabelo ondulado. Ah não, isso é sem cães de fé, né? Então as pessoas, para associar a sua heresia, elas vão utilizar de coisas como, por exemplo, o número que encontra na Bíblia, porque você encontra número para tudo quanto é lado na Bíblia. E é como eu falei, Deus ele usa os números sim. Deus ele usa os números. Só que eu não posso partir do princípio que Deus revela o que está por detrás do número e eu querer buscar aquilo ardentemente, igual como se fosse o Smigol. Você já viu o Smigol quando ele está tentando achar a resposta para o enigma? Eu vou colocar aqui o Smigol tentando achar uma resposta para o enigma, né? Vou colocar aqui para vocês o Smigol. Olha que legal, olha aqui, ó. Ó. Então, é difícil. Vai, Smigol, vai ter revelação agora, Smigol. Você desiste? Não desiste não, Smigol. Você tem um vídeo para gravar hoje. Bora, vem a revelação, vem a revelação. Vem a revelação. Isso. Vem. Oh, Jesus. Então você percebeu aí? O esforço que a pessoa faz. Não, tem que ter revelação, tem que ter revelação aqui, tem que ter. Vai.
Aí sabe o que acontece? Às vezes não tem nenhuma revelação. Aí vai fazer igual aqueles camaradas, né? Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É um santo pro Pai, um santo pro Filho, outro santo pro Espírito. Veio 3 homens em direção a Abraão, Isaac e Jacó. Um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo. Aí começa, aonde você encontra 3, aí associa a Trindade. Quando é 2, aí você não tem como associar, é só o Pai e o Filho. Né? Aí quando é 1, é porque os 3 estão em 1. Ou seja, começa a associar as coisas. Achou um número ali, e tem número para tudo quanto é lugar. Achou um número ali, já vai querer associar, porque você encontra um número para tudo quanto é lugar, cara. A Bíblia você encontra todos os números que você quiser. É o que eu falei, Deus ele fala pelos números. Mas uma coisa é você ficar ali buscando aquilo dali de uma maneira frenética, alucinada. Aí olha o que ele vai dizer aqui. Ou se algum outro lendo que se diz no Evangelho não se vende 2 pardais por alguns centavos, no entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento de vosso Pai. Quisesse contar os pardais que são capturados todos os dias no mundo, ou numa determinada região, e procurar o motivo pela qual ontem foi apanhado tal número, e anteontem outro, e hoje outro ainda, e aplicasse o número dos pardais capturados à sua teoria, não enganaria completamente a si mesmo e não induziria à loucura enorme os que neles acreditam, visto que há sempre homens que, neste caso, pensam ter encontrado alguma coisa mais que o seu... pensam ter encontrado alguma coisa mais que os seus mestres? Então, tá na Bíblia lá, dois cegos, né? 2 cegos. Ih, caraca, 2 cegos, as 2 casas de Israel, ceguinho, né? Pode ser, mas também pode não ser, né? Pode ser e pode não ser, né? Então, quando você vem querer, encontrou o número 2 ou 3 ou 4 ou 1 ou 70, né? O camarada vai se esforçar, vai querer encontrar ali, vai embora, vai, e começa a fazer aquele exercício para poder achar números. E a gente, como falei, não é errado que Deus te revele um número. Agora ficar nesse frenesi de querer encontrar alguma coisa ali, você pode até querer associar, mas na maioria das vezes, quando você vai fazer pela sua carne, isso daí vai levar a um momento, vai chegar um momento que você vai começar a interpretar aquele texto ali e que você vai travar. Por que você vai travar? O texto tem 30 explicações, tem 30 versículos. Aí você vai explicando, você chega a 15 versículos de explicação. Os outros 15 você não consegue desenvolver. Por quê? Porque a sua teoria ficou 0,5%. Só deu para explicar um pouco, o restante não deu para explicar. Claro que não deu para explicar, forçou o texto. Porque quando é revelação, o texto flui. Os personagens alegóricos se encaixam perfeitamente. Agora, quando você força o texto, você consegue só dar uma explicaçãozinha de cima bem rala, mas o restante fica tudo bagunçado. Mas aí deixa a bagunça para o lado. Eu quero só explicar aquela partezinha ali porque Deus me revelou. Então, o camarada pega ali número de 2 pardais, né? Então, 2 pardais, então, porque ontem, né, foram capturados tantos. Por quê? Porque Deus assim o quis. Então amanhã vai ser capturados outro tanto, porque é da vontade plena dos pardais, né? Os passarinhos. A pessoa ela vai ficar maluca com isso daí, né? E ele continua. E se este alguém, ao receber este nosso testemunho e consenso, começar a contar os grãos de areia e as pedras da terra e as ondas do mar e as estrelas do céu, as causas dos números que pensa ter encontrado, não será julgado justamente por todos os que ainda têm bom senso, como extravagante e louco que perdeu seu tempo? Isso aí, gente, já era coisa antiga, né? É coisa antiga. Então, ficar todo emocionadinho quando você encontra um númerozinho,
isso daí às vezes não vai levar em nada. Às vezes aquele número é apenas um número, tá? Às vezes aquele número ali é apenas aquele número. E aí as pessoas ficam procurando. Deus pode ter um mistério ali? Pode. Claro que pode, né? Deus pode ter um mistério naquele número ali. Mas você não pode partir para uma cabala, para uma numerologia, para um esoterismo escatológico, apocalíptico. Deixa que Deus ele vai mostrando as coisas. E por mais que você se esforce, eu também não acredito que Deus vai mostrar tudo para você. Por mais que você se esforce. Nem para Pedro foi, nem para Daniel foi. Né? Então, acalma aí o coração mais uma vez. Né? E ele continua dizendo, e quanto mais do que os outros se ocupar nessas questões e pensar ultrapassados pelas suas descobertas, tratando-os de incapazes, ignorantes e psíquicos, fulminado pelo raio, obstinado contra Deus pela ciência, que acredita ter descoberto, troca o próprio Deus, lançando a sua opinião contra a majestade do Criador. Aí eu coloquei aqui, né? Um dia eu explicarei sobre esse texto muito em breve. Tem que esperar o tempo certo. Então, as pessoas sempre foram dadas à curiosidade. Sempre foram dadas a revelações. Toma cuidado com as revelações. Claro que Deus pode te revelar coisas maravilhosas, inclusive por meio de números. Como eu falei, eu não sou contra isso. Eu sou contra quando você quebra a linha da revelação e parte para o misticismo. Você quebra a linha do esperar Deus falar com você e você parte para a cabala, você parte para a numerologia, você parte para o culto de mistérios. Isso é perigoso. No mundo cristão hoje tem muita gente assim. Tem gente que são fanáticas religiosas. Eu já falei isso no vídeo anterior. Tudo é o diabo, tudo é o demônio, né? Ou então quem fala língua estranha é o super hiper espiritual, o camarada é o super 10 da igreja, o cara que fala língua estranha. Tem gente que tem visão direta, não pode pensar uma coisa que ele já acha que é visão, outro tem qualquer tipo de sonho já acha que é Deus falando. Ou seja, se a pessoa não vigiar, se a pessoa ela não amadurecer nesta área espiritual, ela vai achar que tudo que acontece, tudo que ela encontra na Bíblia é de Deus. Tudo que encontra na Bíblia é de Deus. Né? Tudo que está na Bíblia é por inspiração do Espírito Santo, mas nem toda interpretação é. Por quê? Porque às vezes a gente faz as coisas na emoção. Às vezes nós fazemos as coisas para querer aparecer. A gente tem que tomar cuidado com isso daí. Né? Quando eu penso em alguma coisa, quando Deus fala comigo alguma coisa, eu leio, releio, leio novamente, coloco o contraponto, vejo outras pessoas, faço uma análise crítica do texto, vou na história, vou não sei aonde, falo com um monte de irmão para poder saber se aquilo dali é assim mesmo, o que eles acham, o que eles não acham. E mesmo assim, eu ainda demoro a poder gravar um vídeo sobre algum assunto. Eu demoro para poder gravar. Porque depois que eu gravo e eu vou gravando outros vídeos, aquele vídeo fica perdido lá, até eu esqueço que eu gravei. E aí chega um irmãozinho lá, né, todo desorientado, e vai ver lá o vídeo. Né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Tem pessoas que estão ficando malucas. Lelé da cuca. É por isso que eu estou gravando esse vídeo um atrás do outro. Tem gente que uma hora escuta uma coisa, outra hora escuta outra hora escuta outra, outra hora escuta outra. Toda hora são visões diferentes, pensamentos diferentes, a pessoa fica maluca. Se ela não tiver maturidade para poder discernir o bem e o mal, conforme fala lá em Hebreus, e a maioria das pessoas aqui não tem esse discernimento, por que não tem? Porque vieram de igrejas que não eram dadas ao ensino. E Hebreus capítulo 5 e 6 fala bem claro, pessoas que não têm a maturidade para discernir os princípios elementares da fé, ela não está experimentada na palavra da justiça e não consegue avançar num alimento sólido. A gente vem com um alimento sólido,
mas com interpretações diferentes. Como a mente dela não está experimentada na palavra da justiça, ela não consegue digerir direito. Mas ela quer de qualquer jeito. Mas não tem didática, mas não tem um acompanhamento. Solta um vídeo e vambora, solta um vídeo e vambora, solta um vídeo e vambora. Né? E aí o que acontece? A pessoa fica perdida. Aí daqui a pouco tá clicando num outro camarada lá, tá clicando num outro herege ali. Aí pronto. Ou a pessoa vai criar sua própria doutrina, ou ela vai desistir. Né? É por isso que aquele texto de Eclesiastes 12:12, e versículo 13 também, vai falar, olha, muita leitura enfada a carne, cansa. Né? O melhor de tudo é o quê? Em suma, teme ao Senhor. Né? Se você não está entendendo, tem coisas que eu não entendi. Eu não ficava biruto, eu não consigo dormir direito, até vir essa revelação. Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu me lembro que eu acho que eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, e eu queria entender as 70 semanas de Daniel. Eu queria entender de qualquer forma as 70 semanas de Daniel. Eu peguei, não tinha computador na época, mas eu tinha várias bíblias de versões diferentes, coloquei ali na mesa, fiquei a madrugada inteira ali estudando até o sol nascer. E Deus falou para mim, você não vai entender isso agora, descansa. Igual falou. E quando que Deus falou isso para mim? Quando eu li aquele texto, Deus falando para Daniel para descansar. Que não era para ele entender. E Deus falou para mim a mesma coisa no meu coração. Descansa que não vai entender agora. Sabe quando eu fui entender esse texto? 10 anos depois. E foi assim, ó. Sentado numa sala de aula onde eu tive o seminário do reino. Com 21 anos de idade aproximadamente. Ali foi que Deus mostrou para mim claramente. 10 anos depois. Então tem coisas que Deus fala para você em décadas. Isso é furado, não tem revelações semanais nem mensal. Não existe isso, cara. Deus nunca trabalhou desse jeito. Na história de toda a igreja, Deus não trabalhou assim. A revelação, ela vem, né? Ela vem vindo, a graça, ela vem sendo trazida aos poucos. Né? Então, Deus ele vai mostrar tudo que você deseja no tempo certo para cada um. Para cada um. E Paulo sabia disso, que Paulo tinha revelações que não poderia falar nem para algumas igrejas. Né? Então a gente tem que baixar um pouco a bola e andar segundo o que Deus tem falado. Só que a gente tem que produzir. Aí na produção acaba vindo as especulações. E é nas especulações que a gente acaba induzindo a pessoa ao que Irineu está falando, ao erro. Né? Então é melhor ficar na simplicidade e bater firme naquilo que a gente já aprendeu. Para a gente não acabar passando dos limites. Né? Que o problema não é estudar ou pedir que Deus revele. O problema é passar dos limites. Passou dos limites, aí a gente tem que tomar cuidado. Tá? Tomar cuidado porque é um caminho sem volta. Porque isso é muito sedutor. É muito sedutor. E é um caminho sem volta. Amém? Bom, caminho sem volta em termos, né? Porque se a pessoa se arrepender, ela pode alcançar a misericórdia de Deus. Mas é complicado. Você acha que algum camarada aí que fala que o nome de Jesus é cavalo, ele vai voltar tão cedo para trás? Pois é. É isso aí, gente. Fica essa palavra